Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o quarto presidente da história do Brasil na nova república, que é conhecido como FHC, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que é esse sujeito aqui, que vai ser eleito presidente depois do Itamar Franco ter governado, porque o Fernando Collor de Mello sofreu o processo de impeachment. Tá? Então a gente vai estudar um pouco mais sobre o governo FHC. Então vamos lá. Então, só lembrando, né? Esse sujeito aqui do lado, Itamar Franco, ele vai se tornar presidente do Brasil porque o presidente Fernando Collor de Mello acabou sofrendo um processo de impeachment. E a principal coisa durante o governo do Itamar Franco é que o seu ministro da Economia, chamado Fernando Henrique Cardoso, mais conhecido como FHC, vai lançar um plano econômico chamado de Plano Real. E eu já tentei estudar isso, mas eu não consigo entender os pormenores econômicos. O que eu posso dizer para vocês é, deu certo, funcionou. O Plano Real arrumou a nossa casa, arrumou a nossa economia, né? A nossa inflação baixou para 4% ao ano, o real valia mais do que o dólar naquele tempo, e isso fez com que o Fernando Henrique Cardoso se transformasse num candidato presidenciável. E em 1994 a gente vai ter eleições, e essas eleições elas vão ter dois candidatos fortes. Né? De um lado você tem o FHC, né, ministro da Economia na esteira do sucesso de todo o Plano Real, e do outro lado você vai ter o Lula, que vai disputar pela segunda vez. Né, e pela segunda vez o Lula acaba sendo derrotado nas urnas, e quem vai ganhar a eleição no Brasil vai ser o Fernando Henrique Cardoso, que vai se transformar no presidente do Brasil. E o governo do FHC, o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele tem algumas características. A principal característica dele é que ele vai adotar uma política mais neoliberal. Né? Então, só retomando aqui, liberalismo é a não intervenção do Estado na economia. Neoliberalismo é um tipo de política econômica onde é que os países capitalistas vão diminuir o papel e o impacto do Estado na economia. Então, durante o período da Guerra Fria, você teve o estado de bem-estar social, que deu um monte de benefícios para a população, deu um monte de... que tinha empresas, muitas empresas estatais que puxavam todo o crescimento econômico. Né? Aqui no Brasil, você teve um milagre econômico brasileiro que foi bastante puxado, né, por intervenções estatais, por um desenvolvimentismo baseado nas empresas estatais e intervenções, grandes obras do governo. Então, o governo ele tinha um papel muito grande nessa economia. Só que com o Fernando Collor de Mello, e principalmente durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, para tentar resolver os problemas econômicos do Brasil, eles começaram a diminuir o papel do Estado na economia. É o que nós chamamos de novo liberalismo. E esse neoliberalismo aqui no Brasil, ele tem uma característica muito forte, que é a característica das privatizações. Empresas ou serviços que antes eram oferecidos exclusivamente pelo Estado, né, que tinham um monopólio estatal, elas passam a ser privatizadas, passam à iniciativa privada, né, que começa a administrar aquele serviço, começa a administrar aquela empresa. Então, durante o governo FHC, a gente tem uma série de privatizações. Né? Eu vou falar três aqui que são importantes. A mais importante de todas é a Vale do Rio Doce. Né? A Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras do mundo, uma empresa estatal fundada por Getúlio Vargas, vai acabar sendo privatizada durante o governo FHC. Né? Aqui no Paraná, que é o meu estado, a gente teve a privatização do Banco do Estado do Paraná, o Banestado. Né? E a Telepar, a Companhia Paranense de Telecomunicações, ela também vai ser privatizada durante esse período. Então, durante o governo FHC, a gente vai ter aí um processo grande de privatizações. E o primeiro mandato da FHC foi muito bem. A nossa economia estava decolando, a popularidade dele estava muito em alta, e como o mandato da FHC estava indo muito bem, os políticos brasileiros pensaram assim, ele podia ficar mais um pouquinho, né? Ele podia fazer um outro mandato. Só que a nossa Constituição não permitia a reeleição. Então, o que aconteceu? Na política de Brasília, você teve uma grande mobilização para fazer um projeto de emenda constitucional, mudar a Constituição para que fosse permitida a reeleição do presidente. E eles vão conseguir alterar a Constituição. O Fernando Henrique Cardoso vai disputar em 1999 mais uma vez a eleição, e ele vai acabar sendo vitorioso de novo, né, em 1998. Então, nessas eleições de 98, o FHC vai disputar com o Lula, principalmente, mais uma vez, né? E dessa vez ele vai ganhar
de novo, né? Então Lula foi derrotado pela terceira vez e o FHC vai se tornar presidente do Brasil. O problema é que o segundo mandato dele não foi tão bom quanto o primeiro. Então a gente teve uma estagnação econômica, a nossa economia que estava crescendo, ela vai começar a estagnar, ou seja, ficar na mesma, não vai descer demais nem crescer demais, e a gente começa a ter algumas manifestações contra as privatizações, a gente começa a ter mobilizações sociais, né? O MST ele ganha muita força durante esse segundo mandato do governo do Fernando Henrique Cardoso. A gente tem greves de universidades federais, greves de servidores públicos, você tem um monte de manifestações contra o governo do Fernando Henrique Cardoso. E essas manifestações todas, com a estagnação econômica, com denúncias de corrupção, com denúncias contra o partido do qual fazia parte, o PSDB, então todas essas denúncias criaram um ambiente aqui no Brasil favorável para que mudanças acontecessem. E nas eleições de 2002, a gente vai ter uma disputa na qual o Lula vai disputar mais uma vez, só que dessa vez ele vai acabar saindo vitorioso e a gente vai ter o começo da era lulopetista, né, a partir de 2003 até 2016, mas isso a gente vê no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí, abraço!